Fala, meu povo, boa noite. Quanto tempo a gente não se vê, né? Mais uma quarta-feira estamos aqui. Meu amigo Hernani, quanto tempo, cara? É isso aí, quarta-feira e nós estamos de volta, papai. É isso, pai. Com a boa. Muitas águas passaram debaixo dessa ponte, hein? Cara, não fala em água não, pô. Mandar um abraço pro pessoal lá do sul. Esse Aliás, negócio de água tá foda. Camila Cartel, espero que esteja tudo bem. Abraço, conta com a gente. Fala em Camila Cartel, pra você que não viu, o episódio passado foi com a Camila Cartel, falando um pouquinho sobre vendas, completando o workshop que ela deu aqui pra gente. E se você quer saber um pouquinho mais de venda, assiste o episódio lá que tem uma surpresa pra você lá, hein? Boa, como é que foi de viagem? Pô, bom demais, cara. Terras alagoanas, baianas e sergipanas. Boa. Fraternidade? Bombando. Você quer saber de fraternidade, meu filho? Entra aí no Instagram, chama no direct, tem uma oportunidade pra você. Cadeiras de conselhos abertas. O arroba tá aqui, ó. Na tela central aqui, ó. Cadê, Felipe? Aí, Fraternidade MBR. Entra lá, manda um direct. A gente tá com as cadeiras disponíveis, não é isso, Hernani? É isso aí. Bora pros recados iniciais, aqueles velhos recadinhos de sempre. Pra você que tá vendo a gente no radinho, papai, deixa o like antes de botar no bolso. Você que tá na rede social aí, vizinha, deixa o coraçãozinho, papai. Manda pros amiguinhos, compartilha. E o desafio é, deixa o like no início, porque aqui é qualidade garantida. Se for ruim esse episódio, você pode tirar o like. Bora pra cima, é só o começo. Ah, tem uma coisa aqui pra você. Nossas playlists estão no ar, atualizadas, hein? Tô esperando você lá. Exclusiva, né? Conta da exclusiva aí, tem tempo que você não fala dela? Rapaz, aqui pode copiar. O pessoal tá copiando aí o roxo aí que a gente usa, tá copiando tudo. Copia aí também, papai. A gente tem uma playlist de livro exclusiva. Todos os livros que estão na playlist lá, na rede vizinha, foi dica dos nossos convidados. Se tem algum outro podcast no Brasil que tem isso aí, copiou da gente. Você quer escutar uma música de qualidade, passar o tempo, sabe o que é que o empresário escuta quando ele tá de folga ou quando ele quer relaxar? Tem uma playlist de música também, feita pelos empresários da cidade. E se você, meu filho, quer copiar, copia aí, mano. Aqui é exclusivo. Pronto. Primeiro do Brasil. Acabou? Acabou, eu acho que já, né? É isso. Essa abertura já tá com tanta informação que eu já me embananei tudo. Daqui a pouco tem que começar a anotar. É isso. E aí, vamos chamar? Bora chamar a nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje. Ela é uma pessoa que mexe com coisas muito gostosas. É, mano, aí é o seguinte, filho. Tem que ter trago ela aqui depois do episódio do Geleia, tá ligado? É verdade. Pra emendar. Pra fiscalizar. Sabe que no episódio de hoje a gente vai falar de empresas bem nutridas. Tá todo mundo achando que é comida. É isso mesmo? Rapaz, pode ser também. Mas nós vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de comida, um pouquinho de nutrição, um pouquinho de tudo isso. Segurança alimentar, né? É, mano. Você sabe que isso aqui é um assunto que ninguém quer, né? Ninguém quer falar, mas a gente vai falar dele hoje aí. É isso. Seja bem-vinda, Jennifer. Tudo Obrigada. bom? Tudo bem? Joia. E aí? Jennifer, fala pra nós aí. Vamos seguir aqui o protocolo. A gente tem um protocolo que é o seguinte. Pessoal da fraternidade já te conhece, mas a gente tem uma audiência de fora e às vezes as pessoas ficam curiosas pra conhecer quem senta aqui. Explica um pouquinho quem é a Jennifer e por que ela tá sentada nessa cadeira batendo esse papo com a gente. Então, sou a Jennifer, sou proprietária da Nutrizia, empresa de segurança alimentar em Brasília. Eu sou nutricionista por formação e trabalho nessa área já desde 2016, quando eu me formei em nutrição. Tenho 2 filhos, né, e hoje eu faço parte da fraternidade. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre empreendedorismo. É isso aí, tá vendo? Então vamos lá. Já vamos tem lá. prova social ao vivo. É. Ô, Jennifer, agora vamos explicar pro pessoal um pouquinho o que é segurança alimentar na prática. Uma coisa assim, explica de uma forma que as pessoas entendam na prática. Garantir qualidade do alimento, né, o que eu costumo falar. Qual é o nosso trabalho hoje? Né? Trazer solução para ter a qualidade do alimento. Então, assim, a maioria das pessoas hoje em dia come fora de casa. Então, você vai lá no restaurante, né? Você não quer ir no restaurante almoçar e sair de lá e depois ter uma surpresa de passar mal. Então, a gente faz isso. A gente garante que aquele estabelecimento ali forneça para os consumidores um alimento que tenha qualidade, que não tenha risco de contaminação. Entendido. E isso deve ser regulado pela Anvisa, acredito, né? Nós temos legislação que fala sobre isso. Então, assim, hoje não é só a pessoa ir, eu vou abrir uma empresa do ramo de alimentação. Não. Ele tem que seguir várias legislações, né, que tratam a respeito. Então, por exemplo, aqui no DF a gente tem uma que é específica daqui.
Então, o que que eu faço? Vou até o estabelecimento para ajudar o proprietário a seguir essa norma para não ter problema depois com a vigilância sanitária. Então, essa norma ela vai falar desde a parte de estrutura do estabelecimento até do uniforme que o funcionário vai utilizar. Então, a maioria das pessoas hoje em dia elas não entendem isso, elas não sabem. Vou abrir, por exemplo, uma hamburgueria. Né? Então, posso colocar um teto preto? Não, porque a legislação ela fala o quê? Que tem que ser cor clara. Então, são várias regras que a gente tem que seguir. Já pra matar a curiosidade, o teto preto é só na cozinha ou no salão também? Não só na cozinha. Só Entendi. dentro da área de produção. Por que que não pode cores escuras? É a questão da limpeza. Cores claras, conseguimos verificar onde está a sujeira. Se você coloca uma cor escura lá, a gente não consegue ver a sujeira a olho nu. Então, assim, para facilitar a higienização, então tem essa regra. Tudo tem que ser bem claro, de cores claras, dentro da cozinha. Então, se você pedir para visitar uma cozinha de um estabelecimento, tiver escuro lá... Ele vai ter que trocar. Entendi. Deu ruim. Agora a pergunta é, tem uma legislação federal e depois tem uma legislação estadual? Cada estado tem uma legislação diferente? Isso, exatamente. Por exemplo, nós temos a normativa 216, que fala das boas práticas de manipulação, que ela é nacional, ela é federal. E aqui no DF tem a normativa 16, de 2017, que ela é somente para o Distrito Federal. Ela vale só, as regras dela é para cá. Foi feita especificamente para cá. E o que eu acho interessante é, por exemplo, a 216, ela fala higiene pessoal, não pode adornos, né? Que é o uso de colar, brincos, né? Acessórios. E não tinha a questão dos cílios postiços, né? De piercing. Por quê? Quando a 216 foi feita, não tinha isso. Então, o que o pessoal do DF fez? Foi lá na legislação daqui, tem lá, proibido os cílios postiços. Então, a gente segue o que vale aqui dentro do DF. Então, eu tenho que seguir a legislação distrital. Exatamente. E não posso... Então, quer dizer que o cara está sobrepondo a legislação federal e seguindo a distrital. Isso. Que é um complemento. É um complemento. Então, meu amigo empresário que está pensando em abrir qualquer empresa do ramo alimentar, não é só abrir a porta. Tem regras, eu diria assim, que bem ferrenhas na parte de produção. Na verdade, é necessário, né? Para garantir aí o sucesso da operação, vamos falar assim, né? Ninguém passe mal, que nenhum parafuso chegue numa broa, é isso? Exatamente. Então, assim, todos os dias a gente vê vários casos, né? Então, já tive caso de parafuso na broa, pedaço de luva na pizza, né? Pedaço de casca do coco, aquela parte dura do coco na rosquinha. Então, para a gente evitar esse tipo de situação, eu tenho, né, a parte de segurança alimentar, eu tenho um time de nutricionistas que trabalham dentro dos estabelecimentos ajudando o proprietário. Agora, na sua concepção, assim, do que você tá nesse ramo, é mais difícil o cara se adequar ou ele começar certo? É mais difícil se adequar, porque é questão de cultura, né, principalmente funcionários. Hoje em dia, o difícil não é o proprietário, é você conseguir trazer o funcionário para o seu lado e conscientizar que aquilo dali é importante. O que eu costumo falar? Não adianta a gente só dar uma ordem. Ou então falar, você tem que fazer assim. Não, eu preciso conscientizar ele que é importante, por exemplo, fazer a higienização das mãos, que é importante tirar a barba, que é importante lavar o uniforme, que ele tem que armazenar corretamente os alimentos, que ele tem que colocar uma etiqueta com data de fabricação e validade. Então, isso é o quê? É a passo de tartaruga, né? Que começa ali, a gente explica por quê, e todos os dias, a orientação, não pode isso. Mas por que não pode? Qual o risco que vai trazer? Então, o maior desafio hoje é o colaborador, trabalha dentro do estabelecimento. E tem um tamanho mínimo para seguir essas normas? Sei lá, porque para alguns empreendimentos, tem um tamanho mínimo. Tem que ser o tamanho tantos funcionários, um tamanho, sei lá, nesse tipo de vigilância, fiscalização, tem isso ou não? É para todo mundo que mexe com alimentação? Com a área de alimentação. Muda as regras só de acordo com o tamanho, tem alguma diferença. Por exemplo, uma empresa grande, você precisa de tantos nutricionistas para uma quantidade certa de funcionários, né? Mas você tem uma empresa no ramo alimentar, você tem que seguir essa norma. Então, se o cara for montar um cachorro quente hoje ali na carrocinha, se ele for fazer tudo certinho, ele tem que estar dentro das normas. Sim, por quê? A gente evita, eu falo que não é só as normas, né? É evitar contaminação do cliente.
Então, imagina, um cliente foi lá, comeu cachorro-quente e passou mal. Ele faz uma denúncia na vigilância sanitária, e aí a vigilância sanitária vai lá, vai verificar, e se tiver fora das normas, aí ele pode correr o risco de ser interditado, levar uma multa. Então, todo mundo tem que estar dentro das normas, né, do padrão. E outra coisa, contaminação de alimentos, pessoal, chega a matar uma pessoa. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Eu falo que a gente trabalha dentro de uma cozinha como se fosse no hospital. Porque você tem um risco de matar uma pessoa. Dependendo do tipo de bactéria que tiver dentro daquele alimento que a pessoa consumiu, pode chegar a um caso muito grave. Entendi. Perigoso isso aí, hein? Cara, é sinistro. Então, cuidado aí onde você tá comendo. Não né, é? velho? Galera, agora que a gente já esclareceu o que é segurança alimentar, vamos falar de empreendedorismo, que é a nossa praia, né? A gente só queria trazer um pouquinho do que é segurança alimentar. Acho que a Jennifer vai acabar trazendo mais coisas daqui pra frente, mas, Jennifer, conta pra gente onde que nasceu a Jennifer empreendedora. Então, quando eu me formei, nunca nem pensei em estar em área de alimentação, né? E nutricionista, quando eles formam, né? A pessoa se forma em nutrição, ela quer o quê? Nutrição clínica, nutrição esportiva, ou a nutrição dentro da UAN, que é o nutricionista que fica ali dentro, né? Direto. E quando eu me formei, eu falei, não, eu vou para nutrição esportiva. Eu já fazia estágio nessa área em uma outra empresa de consultoria em segurança alimentar, mas eu não queria. Eu fiz especialização em nutrição esportiva, trabalhei dentro de uma academia. Eu falei, não gosto. Não era aquilo ali que eu queria. E aí eu comecei a trabalhar sozinha. Né? Aí, onde eu já era estagiário, o pessoal me chamou quando eu me formei para trabalhar com eles. E aí foi através de divulgação. Um cliente que vai indicando outro, vai indicando outro. Quando eu vi, eu já tinha vários clientes, comecei a contratar nutricionistas para trabalhar comigo e foi quando surgiu a Nutrísia. Eu vi a necessidade de crescer, de ter um CNPJ, né? Até mesmo porque vários estabelecimentos que são de grande porte, eles pedem que você tenha um CNPJ para não configurar vínculo empregatício, né? E foi aí que surgiu a Nutrísia. Legal. Tem quantos colaboradores hoje debaixo da Nutrísia? 18. Tá grande o negócio, cara. 18 colaboradores. Já tem muito problema pra gente falar aqui o dia todo. Aí você falou aí que você partiu para esse lado da fiscalização, de controle e tal, mas o nutricionista, se ele também quiser, ele tem essas outras áreas, que é a clínica. Sim. E a nutrição esportiva e tal. Aí deixa eu te perguntar, nessa área de controle, por exemplo, dentro de um hospital tem um nutricionista que faz isso? Ou não é uma empresa igual a sua, por exemplo? Dentro de um hospital, normalmente fica um nutricionista fixo. Ele responde como RT, como responsável técnico. Qual a diferença da minha empresa? Né? Porque hoje, por exemplo, tem estabelecimento que ele precisa ter um RT lá dentro, né? Um responsável técnico. Um responsável técnico. Hoje, em vez do estabelecimento ele contratar uma nutricionista CLT, ele contrata a Nutrísia, ele fecha um contrato com a Nutrísia e eu coloco uma nutricionista lá dentro que é RT. Então, eu tiro esse vínculo empregatício da empresa. Quando é necessário ter um RT e quando não tem necessidade de ter um Quando RT? é fabricação, por exemplo, fábrica, é uma fábrica de salgados, tem que ser um RT. Quando é estabelecimento que tem refeitório, que fornece alimentos, né, para os funcionários ali, que tem um refeitório também, é obrigatório ter um RT. Em hospital também tem que ter um RT. Entendi. Então, sei lá, uma lanchonete não necessariamente precisa ter um RT ali. Não, ele precisa ter um responsável que tenha o curso de boas práticas de manipulação, né? Não precisa necessariamente ser um nutricionista e não precisa ser um responsável técnico. Mas ele tem que ter uma pessoa capacitada em boas práticas de manipulação que vai orientar os funcionários. Entendido. Aí o bonitão foi lá, abriu um comércio lá, abriu uma lanchonete, sei lá, um restaurante. Não se atentou por essas normas e tudo aí. Aí ele vai lá e te contrata para adequar o negócio dele. Vai ser mais difícil, porque você já falou que tem a questão da cultura. Mas quanto tempo mais ou menos leva? Você é independente? Cada caso é cada caso? Como Cada é que é? caso é cada caso. Vai muito do estabelecimento e vai muito dos funcionários que estão ali, né? O que eu costumo falar? Tem funcionários, por exemplo, essa área de produção é padeiro, confeiteiro, e o pessoal já está muito antigo ali dentro. Então, mudar a cultura deles é bem complicado. Mas a gente vai conversando e vai mostrando para eles a realidade e a importância da mudança, né? Então, é bem mais difícil por isso. Entendi. A gente tem visto aqui que hoje uma demanda muito forte é a demanda de pessoas, né?
Todas as empresas têm problema com pessoas e hoje, cada vez mais, tá ficando mais difícil. Você, como tá dentro de várias empresas diferentes, você tem notado isso? Como é que tá? Muito. O maior problema hoje é de rotatividade de funcionários, né? Hoje você tem 10 funcionários, amanhã você está com 5, porque os outros 5 faltaram. Eu tive caso no Dia das Mães, de empresa que eu presto consultoria, de ficar somente o proprietário, a esposa e a filha no restaurante porque os funcionários não foram. Então Meu tá Deus. bem complicado. Complicado. Cara, vamos trazer uma pauta aqui que nem tem nada a ver com o assunto do podcast. Por que será que hoje em dia, e eu vou falar assim do mercado de uma maneira geral, eu vou falar que é um descompromisso, pode até ser que eu esteja usando uma palavra que não é a mais certa, mas por que tem esse descompromisso tão grande dos colaboradores? O que vocês acham que é o que leva a galera hoje a ter esse... Ah, não tô afim, não vou. Ah, cara, eu não sei não, mas tá complicado, porque tá pra fazer o funcionário ficar enganjado ali com a causa, trabalhar ali, cara. A galera não quer, né, velho? Então tá difícil, ainda mais com esses benefícios hoje todos que tem aí, cara. O cara, não, mas eu ganho tanto de benefício, eu prefiro ficar em casa. Complexo, né, cara? Tá difícil. É difícil. Você pega, por exemplo, vamos pegar o caso da Jennifer. Pleno Dia das Mães, aí tá o cara, o empresário, a esposa, o filho, indo pra operação porque o time todo deixou o cara na mão. Aí você pensa, se o cara não tem a família, tava enrolado, hein? Fechava a porta e deixava de atender os clientes. E eu falo isso assim, não no sentido de criticar a galera que faz, pra mim, é uma maldade, tá? Pra uma galera que faz uma maldade dessa. Eu falo no sentido de o que será que o empresário pode fazer para que isso pare de acontecer? A questão que eu quero levantar é essa. Onde que a gente precisa mexer para que isso pare de acontecer? Porque, cara, quando você fala que o time inteiro deixou o cara na mão, não é só a cultura. Não é só a empresa. Tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu enxergar para fazer esse time rolar dentro do processo. É difícil. Ô, gente, velho, você falou um negócio que vocês adequam a empresa ali às regras e tal, mas na verdade você é uma empresa quase que de treinamento, né? Porque você acaba treinando ali a equipe do seu cliente para estar dentro das normas. Sim. E uma das regras da vigilância sanitária é que todos os funcionários que trabalham na área de alimentação têm que receber essa capacitação. Ele vai ser capacitado em doenças, né, transmitidas por alimentos, higiene pessoal, higiene ambiental. Então, ele já recebe um treinamento. E a gente faz o treinamento em loco, porque a nutricionista que está ali dentro do estabelecimento todos os dias, ela vai orientar como ele deve fazer corretamente, como ele vai manipular o alimento corretamente. Por exemplo, como ele vai descongelar uma carne corretamente para não ter risco de contaminação. Já teve caso da gente chegar em estabelecimento, carne em cima do telhado, congelando. Dentro da pia com água. Então, assim, por exemplo, pode deixar dentro da pia com água? Não, a pia é suja, é um local sujo. Então, orientação, vamos colocar em caixa plástica, né? Não pode colocar dentro da água, tira, coloca no refrigerador. Então, a nutricionista que está ali dentro, ela faz isso. Ela orienta o funcionário o tempo todo de como proceder para não ter o risco de contaminação. Entendi. Esses cursos que os colaboradores precisam receber, eles são uma certificação ou não? Sim, nós emitimos certificados. Eles, pela regra da vigilância sanitária, é o quê? De 6 em 6 meses eles têm que receber o treinamento, né? Então você dá um certificado com validade de 6 meses. Isso mesmo. Só que nós temos o material desse certificado, mas todos os meses nós fazemos treinamento com os funcionários. Então, a gente chama lá na sala, já deixa agendado o treinamento do mês. E faz assim, de acordo com cada estabelecimento. Por exemplo, está tendo muito problema com higiene ambiental, que é a higiene de parede, teto, né? Piso. A gente chama os funcionários uma vez no mês, vamos explicar como é que tem que fazer essa higienização. Pô, entendi. E nesse treinamento entra a parte de atendimento ao cliente? Vocês também dão uma orientação sobre isso? Não faz parte, mas também fazemos. Por exemplo, a gente tem vários outros campos que a gente consegue ajudar também, que não seja só dentro da área da nutrição, da segurança alimentar. Então, o que eu sempre falo para o meu time? O propósito da Nutrisia é a solução do problema do cliente. Então, ele está com problema do atendimento, como é que a gente pode ajudar? Estou com problema de funcionário que está desmotivado, o que eu posso fazer para ajudar? Problema de funcionário novo que entra, não sabe as regras. Então, a gente tem um material de integração do funcionário. Então, a gente está ali para tentar solucionar o problema dele. Entendi.
Então, igual a gente falou, na verdade você também atua numa área grande de treinamento aí e ajuda a mudar a cultura da empresa, né? Sim. Porque, como você falou, tem aqueles funcionários mais antigos que tem que se adequar, tem os novos que estão chegando, tem que entrar no padrão da empresa e aí assim vai. Deixa eu te falar, hoje qual que é o ramo assim que você mais atua? Planificadoras, Planificador. E qual que é a queixa maior desse ramo? funcionários. Tudo é funcionário. Tudo é... Pensei Cara, que ela ia falar assim, não, farinha de trigo que subiu. roda, roda e para em pessoas. Pessoas. É gestão de pessoas. Hoje é o problema maior que nós temos. Todas as áreas. É gestão de pessoas. A rotatividade é muito grande. Você treina um funcionário hoje, você ensina, você passa tudo para ele, amanhã ele não vem mais. E é aquele caso, ele não avisa, ele não atende o telefone, você fica esperando e não sabe o que aconteceu. A gente tá vivendo um momento aí que a tecnologia tá avançando muito e tal. Como é que você vê isso dentro da área de vocês, dentro dessa área de segurança e dentro da área de alimentação? Você tem visto que, pô, tem muita coisa nova chegando para substituir? Ou tem muita coisa nova chegando para somar? Como é que você vê isso aí? Tem, por exemplo, eu já tem um caso de um restaurante, hoje a única coisa que eles fazem é produzir. Você chega no restaurante dele, tem um QR Code na sua mesa, e o QR Code de cada mesa, e aí o pessoal faz o pedido, já vai para a cozinha, e ele é chamado lá para poder buscar, né? Então, isso daí já ajuda. Por quê? Diminui a questão de ter que contratar funcionário. Entendi. Diminuiu a questão é menos gente, menos Sim. o quadro de pessoas fica menor. Mas lá atrás, você tem visto alguma coisa que tá atrás? Tipo assim, você falou do atendimento, a parte de front-end ali, que tá atendendo no balcão e tal, mas lá atrás, né? Dentro da cozinha mesmo. Tem alguma coisa que você tem visto agora, assim, cara, isso aqui é uma mudança que vai vir e não tem como voltar? Dentro de produção, não, porque você precisa de pessoas para fazer a Porque produção. eu acho que ainda é muito caro o maquinário para automatizar toda a produção. Não consegue automatizar tudo, né? Tem vários equipamentos hoje que nós utilizamos que diminui a quantidade de funcionários, mas não 100% não consegue. Sabe o que eu penso assim, Hernani? Eu vejo que tem algumas profissões que, assim, quando a tecnologia chega, todo mundo fala assim, vai acabar com a profissão A ou B. Mas nascem outras profissões que vêm com aquela tecnologia, né? Então, por exemplo, tem o terminal de autoatendimento, beleza, mas abriu vaga para o cara que instala o terminal, para o cara que configura, para o cara que faz o sistema. Ele nasce uma série de profissões ali em volta. Mas eu acredito que tem algumas profissões assim que elas estão sumindo mesmo do mercado. Então, por exemplo, costureira, o próprio O padeiro, padeiro, confeiteiro. são profissões que você não vê ninguém falando assim, eu quero ser isso, ou se organizar para crescer dentro de uma empresa para tomar uma profissão dessa. E aí eu acho que acaba também complicando o lado da produção, né? Às vezes, o turnover nem é tão alto, mas o volume de mão de obra é tão baixo que qualquer necessidadezinha que o cara tem, o cara fica na mão. Na verdade, essas profissões, por exemplo, padeiro, você nem vê mais falar, pô, o cara é padeiro, tá ligado? Não, e assim, por exemplo, o Senac, ele tem os cursos, né? São cursos gratuitos para confeiteiro, padeiro, salgadeiro. E são pouquíssimas pessoas que procuram. Então, normalmente, às vezes, não fecha a turma, porque não tem. Né? Quem são os padeiros de hoje em dia? São aqueles que estão lá no atendimento, funcionários do atendimento, estão dentro do estabelecimento e falam, eu quero aprender outra profissão. E aí ele começa a aprender a fazer o pão, por exemplo, e aí ele vai para a produção. Né? E aí ele começa ali e aí ele é o padeiro. Então ele aprende ali, ele não vem de fora querendo ser o padeiro. São pessoas que já estão dentro do estabelecimento, é um cargo mais baixo, e aí ele aprende. Que é um cargo melhor, É. aprende. E outra, né? O padeiro hoje é um cara também que tem que estudar, né? Porque que eu vejo assim, a padaria também é tecnológica lá atrás, né? Na produção lá. Tudo. Bem O tecnológico. cara já não faz a massa na mão mais, já há muitos anos. E temos as fichas técnicas, então ele tem que entender. Por exemplo, a ficha técnica você já tem lá a receita de tudo que vai ser feito. Então a lista de ingredientes, o modo de preparo, né? E tudo aquilo dali vai para um sistema, até para poder controlar a perda do estabelecimento, tem que utilizar os sistemas hoje. Então não é só fazer a receita, né? Então, para você fazer receita hoje, por exemplo, para não ter perda, eu tenho que usar essa quantidade de massa, eu tenho que deixar esse tempo fermentando.
né? E aquilo dali vai gerar quantos pães, por exemplo. Então, ele tem que saber. Não é só ir lá e fazer uma receita. É isso que a gente tá falando. A tecnologia também tá lá atrás, lá, né? Porque, pô, igual a gente tem um amigo nosso aí que tem uma pizzaria aqui na cidade e ele tinha um problema com o pizzaiolo. Eles acabaram procurando uma indústria, desenvolveram uma massa que é porcionada e se o Hernandes chegar lá, ele faz a massa. Sim, hoje em dia tem muito isso. Por exemplo, Entendeu? hoje em dia eu tenho fábrica de pães congelados. Então, a padaria ela já compra o pão que está congelado, só vai fermentar e assar. Então, eu já tenho estabelecimentos que estão usando dessa prática, porque não tem funcionário. Ele prefere trazer de outro lugar já congelado, ele só vai assar. Não influencia na qualidade? Não, hoje em dia, eles já conseguem fazer impecável. O Cara, padrão. hoje quase Na todo verdade- pão que você compra por Na aí tá verdade, nessa linha, na mano. verdade eu vou melhorar minha pergunta. Essa indústria, ela faz a mesma receita que ele fazia antes e entrega congelada? Ele faz algumas alterações na receita. Umas alterações, mas que não modifica a qualidade. Faz alterações o quê? Para manter ele congelado por um tempo ali e na hora que assar ele ter a mesma qualidade de uma massa que foi feita na hora. Entendi. E, por exemplo, esse caso da pizzaria que o Hernani falou, os caras foram em São Paulo, procuraram uma indústria que faz o preparo, a farinha vem pronta, chega aqui e a pessoa que vai fazer coloca X gramas de farinha, tantos ovos, leite, mistura, faz a pizza. Não precisa mais, já tá pronto o preparo ali dentro. A farinha já é a receita toda, só vai leite e ovo. Sim. No caso do pão, como ele vem congelado, a ideia é tipo assim, por exemplo, na minha padaria tem uma receita de pão, na do Hernani tem outra. Se eu for fazer congelado, eu mando a minha receita para ele e eles fazem sobre a minha receita? Né, ele vai fazer a receita deles. Na verdade, Você só velho, vai pão comprar. francês não tem receita, né, irmão? Ah, É o mas mesmo receita pão em não. todo Mano, mas deixa eu lugar. te falar, mas como é que tem, velho? Eu como pão em 4 lugares diferentes, é 4 Não, pão mas diferentes. aí Mas é o modo de preparo. É, Eu modo falo de que é o preparo, carinho ingrediente, que aí é faz. outra parada. Exatamente. Mas esse aí, mano, tenho certeza que a grande maioria dos pão que tu come aqui, a gente come aí, é tudo desses congelados aí, cara. Porque se tu for na operação dessas padarias aí, mano, não tem gente, velho. Não tem, velho. A dor de cabeça dessa galera, igual a gente falou, cara, não tem. Eu tenho certeza que você já viu muito negócio fechar aí porque não tem mão de obra, mano. Dessa Já. linha aí. Ainda mais que hoje, que todo mundo tem a visão que o padeiro tem que acordar de madrugada. E aí, tipo... Não é porque o pão fica fermentando, Não, né? aí De noite pra de manhã. Não, aí o cara pensa assim, pô, eu vou acordar de madrugada? Vou nada, mano. Vou receber o auxílio e vou ficar dormindo, tá ligado? Acabou, velho. Daí vai nessa linha. E assim, o que a gente sempre indica, né, para os nossos clientes? Produz sempre uma quantidade maior daquele produto e congela. A gente ensina como fazer o congelamento correto. Porque se acontecer de ter a falta do funcionário, você tem o produto ali para colocar para venda. Então, tem que ter uma margem de segurança. Né? Porque hoje você tem um funcionário, amanhã você não tem. A gente não pode mais ficar contando com a mão de obra. Ele vai vir. Igual antigamente, fazia tudo na hora, né? A pessoa chegava lá para comprar o pão, estava fazendo ali na hora. Hoje em dia, a gente não consegue fazer isso mais. Tem uma margem de segurança. Peraí, que ela falou um negócio aqui. Falando em mão de obra. Jennifer, qual que é a maior dificuldade que você passa com mão de obra hoje? Dentro da nutrição? Maior dificuldade. Porque a sua mão de obra é um pouco mais qualificada. Sim, São o nutricionistas. que acontece? No começo que eu tossi alto aí, vai. Não, pode ir. Faz a pergunta de novo. Vai. Jennifer, dentro da nutrição hoje, qual que é a sua maior dificuldade com mão de obra? Então, a minha mão de obra ela é específica. Né? São nutricionistas, técnicas em nutrição e estagiárias. O que eu gosto de fazer? Por exemplo, eu tenho estagiárias que começaram comigo no 2º semestre e hoje são nutricionistas que são contratadas pela Nutrizia, né? É ensinar essa parte de segurança alimentar. Por quê? 99% dos nutricionistas saem da faculdade pensando em nutrição clínica. Então, eles não têm muito a questão da base da nutrição em humano, dessa parte de consultoria. Então, a gente, né, explica tudo, ensina, né? E assim, nem sempre a gente consegue trazer aquele funcionário o mesmo gosto que a gente tem, pelo que tem que fazer. Eu falo muito assim, que eu amo o que eu faço. E para a pessoa estar dentro da Nutrizia, o colaborador, ele tem que sonhar o mesmo sonho que eu sonho. Porque não dá certo. Porque lidar com pessoas é bem complicado. E a gente lida com pessoas, com colaboradores todos os dias. A gente já escutou de tudo. Já é bruxa. Nossa, a chata já chegou da nutricionista. Porque nosso trabalho é cobrar. Às vezes eles falam, você cobra demais. Sim, meu trabalho é cobrar.
né? É cobrar para que esteja tudo limpo, tudo organizado, armazenamento correto. Então, é fazer com que esse nutricionista entenda a importância e entenda que ele está ali para trazer a solução, né, para o cliente. E tem que ser de forma rápida. Hoje as pessoas estão muito imediatistas. Então, se um proprietário te chama e te pede alguma coisa, ele quer ali na hora. Ele não quer teu trabalho, ele contrata um nutricionista para ela resolver o problema dele. Então, o problema hoje é isso. Mas, assim, o meu time hoje, ele é bem redondo. Então, eu já consigo, né, as meninas já conseguem agir dessa mesma forma, né? Eu falo que o lema da Nutriz, eu sempre foco com elas na reunião. Nos treinamentos, nós fazemos treinamento todo mês, então eu explico para elas, é a solução do cliente. O cliente tem que estar satisfeito com o nosso trabalho. Entendeu? Treinamento. Treinamento constante. Mano, do começo desse episódio pra cá, eu tô entendendo que o negócio dela é educação, mano. Não é ir pra dentro de pizzaria, de padaria. Não, ela vai pra dentro, mas ela leva educação. O negócio dela é formar a galera e levar a educação. Mas uma coisa que eu escutei no começo foi assim, a Nutrizia forma estagiários? Não, a Nutrizia não forma estagiários. Às vezes a gente tem um estagiário ali que começa do segundo semestre, mas eu sempre falo para as meninas, o intuito é contratar. Elas estão ali para serem contratadas no final. Tanto que eu tenho nutricionistas que começaram comigo como estagiárias e são contratadas hoje, né? Mas aí eu ensino o jeito que a Nutrizia trabalha. Eu prefiro pegar nutricionista que acabou de se formar ou que começou comigo como estagiária porque ela vai aprender o jeito da Nutrizia de trabalhar. Não vem com vícios, né? Igual o pessoal fala. Entendi. Ô, gente, qual que é o ramo da alimentação assim, mais difícil que a Nutrizia atua? Porque, tipo assim, tem o cara da hamburgueria, tem o cara da pizzaria, tem o cara da indústria de pão, tem o cara da indústria de pão de queijo, tem o cara da indústria de não sei o que lá e tal. Qual que é o mais difícil? Eu acho que a dificuldade é a mesma. Não tem um que é mais difícil ou mais fácil. Não tem. É igual, assim. Nos treinamentos que nós fazemos todos os meses, então eu sempre sento com as meninas e converso e você vê que o problema é o mesmo. Né? Às vezes elas falam, Jennifer, eu quero sair daqui. Me troca. Aí eu coloco elas juntas, aí uma começa a falar um problema, a outra quando vê, gente, é o mesmo problema. Só trocou o problema de lugar. Exatamente. Então, tipo problema. Assim, então, não, mas a dificuldade que, por exemplo, o cara da hamburgueria tem não é a mesma dificuldade que o cara da indústria de pão tem. Muda a legislação, ela é um pouco mais rigorosa, né? Mas pra gente é a mesma dificuldade. Mas pra eles não, porque tem que seguir mais regras, né? Eu acho que, muda. Me corrija se eu estiver errado, é que é uma mão de obra com um conhecimento mesmo, mas menos qualificado, é uma mão de obra mais, a barreira mais baixa. E aí, para você botar essa galera para fazer, compreender a necessidade de seguir o protocolo, acaba que o problema deles é esse. É tipo assim, cara, lembra do Geleia falando que ele limpou lá o negócio no McDonald's 3 vezes no dia? Puto. Eu acho que é a mesma coisa. Você tem que explicar pro cara que ele precisa limpar aquilo ali 3 vezes no dia e por quê. E aí, isso entrar na cabeça dele, porque aí, na cabeça dele ele olha e fala assim, não, tá limpo, não precisa. Só que a gente não enxerga bactéria, a gente não enxerga micro-organismos, né? E aí a necessidade da limpeza tá ligada ao micro-organismo, não a olhar e ver se tá limpo. Cara, mas na real eu acho que, ô Jennifer, você pode falar aí agora, mas ela lida com o público de todo jeito, cara, porque tem o chefe de cozinha lá, o cara que foi estrelado, que estudou a porra toda, e tem o cara que é auxiliar lá, o busboy, o cara que carrega os pratos, que lava a louça. Tem de todo tamanho, cara. Então, mas o cara que é estrelado, esse cara, ele entende a necessidade Às vezes não, da velho. higiene. Não, ele pode não seguir, mas ele entende. Às vezes não, isso, pô. Ele entende, né? Mas nem sempre segue. O que eu costumo falar para as meninas? A gente tem que ensinar como fazer. Porque, por exemplo, eu tenho um jeito de limpar essa mesa, o Giuseppe tem um jeito, o Hernani tem um jeito. Então, a gente precisa ensinar. Então, chegou lá, eu preciso desse copo aqui esteja limpo. Então, eu vou fazer. Primeira coisa, você faz. Aí, na segunda vez, você pede para ele fazer e você vê se tá ok. Na terceira vez, deixa ele fazer sozinho. Então, você precisa ensinar primeiro. Quantas vezes eu já fui para dentro de câmara fria com funcionário, tirei tudo das prateleiras, limpei junto com ele para poder ensinar como fazer. Então, não adianta só chegar e falar. Eu vejo muitas pessoas falam assim, vou lá, olho tudo, anoto num relatório e vai embora. Não, não é assim. Eu tenho que chegar e orientar o funcionário de como ele deve fazer. Então, pega a dica aplicável do dia aí. O conselho é bom. Primeiro você faz e mostra como é. Depois você bota o camarada pra fazer
observando ele fazer e corrige. Depois você coloca ele para fazer sozinho. Entendeu, né? Quer treinar um colaborador, esse passo aí nunca falha, né? Não falha. Porque você vai ensinar o seu jeito. É igual ensinar um filho. Você vai ensinar ele do jeito que você quer que faça. Porque é igual você falou. É o olhar. Às vezes, por exemplo, tem lugar que eu chego e falo, nossa, Jennifer, como é que você viu essa sujeira aqui? Mas é o olhar clínico para aquela parte ali. Na verdade, também tem algumas coisas que tem que tá na norma, né? Não é nem do seu jeito, nem do jeito do estabelecimento. É o que tá escrito, né? Sim. É o que foi pré-estabelecido ali pela legislação, pela Anvisa, pelo GDF e tal. Então, não tem o que não seguir. Tem que seguir, né? Tem que seguir. Tem que seguir as regras. Todas elas. A Nutresa também orienta o pessoal na compra de alimento, na compra do estoque, essas coisas assim? Você faz isso? Tem sim. Por exemplo, eu tenho estabelecimentos que eu estou acompanhando do zero. Né? Ah, Jennifer, eu vou abrir uma cafeteria e eu preciso que você me ajude tudo. Então, a gente está lá, já acompanhou o layout, agora a arquiteta fez o projeto, então a gente trabalha junto com a arquiteta também, porque na hora de fazer o projeto, né, ela precisa saber as regras da vigilância sanitária, então acompanha. Agora a gente já fez a lista de equipamentos, de utensílios que eles precisam comprar. Então, a gente vai desde o comecinho ali até o início da produção. Então, você meio que entrega, se o cara quiser ser desde o início até o final, até abrir as portas, você vai acompanhar ele ali. E aí, a gente continua acompanhando depois que ele abre as portas, nessa parte da segurança alimentar. Para verificar se está tudo sendo seguido conforme foi passado para eles, né? Você chega a visitar fornecedores dos seus clientes? Para ver se está tudo de acordo? O que acontece? Hoje nós temos vários estabelecimentos que têm fornecedores e, por exemplo, eu recebi um salgado e teve algum problema no salgado. Eu vou lá no fornecedor para verificar o estabelecimento dele. Se não tá ok, eu peço para ele fazer a alteração e volto lá. Se continua não conforme, a gente troca o fornecedor. Então, nós fazemos visita ao fornecedor também. Entendi. Então, é tipo visitinha surpresa. Tá homologando o fornecedor para o cliente, né? Sim. E essa é a questão, visita surpresa. É o lema da Nutrisa, visita surpresa. Então, quando a gente trabalha com estabelecimento, por exemplo, a gente vai lá uma vez na semana. Nós não marcamos horário, data, nada. Tal dia. Às vezes a gente chega lá, eu já cheguei em estabelecimento 1h da manhã. Então, o pessoal fala, que a doida da nutricionista tá aqui? Por quê? Para acompanhar o fechamento do estabelecimento. Como é que tá armazenando os alimentos ali no fechamento? Então, o nosso lema a gente não tem. É visita surpresa realmente. Tá ligado, né? É, mano. O cara tá achando que vai escapar, né? Jennifer, deu branco. Acontece, irmão. Corta. Não, ué. Vai. Deixa eu pegar a minha lista. Hoje, como é que... Deixa eu te falar assim. Como é que é o processo pro empreendedor entender? Como é que é o processo? Ele te contrata primeiro e vai lá dar uma entrada na Anvisa, ou a Anvisa vai lá e dá uma entrada lá e... Como é que é esse esquema? Porque tem umas licenças que o estabelecimento precisa. Ele precisa contratar você primeiro, precisa ter um nutricionista. Como é que é? Ou ele vai lá primeiro, já pede as licenças, depois ele contrata? Tem todos os casos. Por exemplo, eu estou acompanhando agora um cliente novo, que ele vai abrir uma hamburgueria nessa semana. Então, o contador emite a licença dele. Hoje, a vigilância sanitária, ela não faz uma fiscalização para emitir essa licença. Então, emite a licença deles e aí depois a vigilância sanitária vai lá. Só que o que eu faço? Por exemplo, ele vai abrir o estabelecimento dele, ele já emitiu a licença, eu vou no estabelecimento, vou fazer treinamento dos funcionários, vou emitir toda a documentação e eu mesma vou levar na vigilância sanitária. Então, a gente abriu essa empresa, já tem a licença, eu estou trazendo a documentação aqui. E, às vezes, eu até marco com a vigilância sanitária para fazer uma visita no local para verificar se está tudo adequado, né? Nesse caso. Outro caso, por exemplo, quando é projeto, que vai iniciar o projeto, eu pego o projeto do arquiteto e levo até a vigilância sanitária para a vigilância sanitária autorizar aquele projeto, para depois não ter surpresa. Por exemplo, foi lá e fez o projeto, não levou, construiu o estabelecimento, não tem um ralo, que é obrigatório. Aí você vai ter que quebrar para colocar aquele ralo. Então, eu prefiro já pegar o projeto e levar na vigilância sanitária para ter autorização. Para eles darem um ok. Não, tá tudo ok, 100%, pode seguir com a obra. Economiza tempo, né? Entendi. Então, quer dizer que a fiscalização dá uma licença prévia ali. Mas pode ser que ela vá lá e tire a licença se não tiver a documentação adequada. Então, nem o treinamento. Tá vendo?
Jennifer, segurança alimentar tem como conduzir uma empresa a ser um grande player no mercado? Ser um dos pilares que leva uma empresa a virar um grande player? É, com certeza. Porque a questão da segurança alimentar é ali que você vai evitar todo tipo de problema. Não só isso, por exemplo, a Nutrize trabalha dentro do estabelecimento também na questão de desperdício, né? A gente acompanha toda a produção. Então, tudo aquilo dali que está dentro da empresa vai o quê? Fazer com que ela cresça, né? Então, se está fornecendo, se não tem qualidade no produto, vai ter reclamação. Seu cliente vai voltar? Não vai. Então, aí começa. Então, assim, já teve casos de interdição de empresa por conta de contaminação de alimentos. Então, ele precisa seguir a questão da segurança alimentar e é um passo muito importante, porque a gente ajuda, né, a empresa realmente a ter qualidade, né? Por exemplo, hoje em dia é uma regra que se o cliente chegar lá e falar assim, eu quero conhecer sua cozinha, ele pode conhecer. Não posso proibir o cliente de entrar dentro da cozinha, né? Eu vou dar a touca para ele e tudo, mas ele pode conhecer. E aí, se a sua cozinha não estiver adequada? Ele vai queimar a sua cozinha, a sua produção, a empresa. E hoje em dia é muito fácil você queimar uma empresa com Instagram. Porque tudo vai pro Instagram. Sim. Deixa eu te falar, a Nutriz atende o Brasil inteiro hoje? Como é que é? Não, só Brasília. Só Brasília. Você é especializado em Brasília. Brasília. Legislação do DF. Agora, assim, beleza, tem a legislação nacional, DF. Dá uma dica aí pro cara que tá começando um negócio lá no interior, lá, umas boas práticas pra ele aí. Uma dica pra ele começar um negócio. Não o seu negócio, mas um negócio de alimentação ele tá começando. Primeira coisa, funcionário, treinar os funcionários, né? Questão principalmente de limpeza, higiene pessoal, ensinar os funcionários o que eles devem, né, seguir para não ter o risco de contaminação, manter limpo, manter organizado, questão de armazenamento correto dos alimentos. Então, o que mais gera desperdício hoje, problema de contaminação, é armazenamento. Então, se eu não armazeno corretamente, eu vou ter problema. Então, ele já tem que ter essa prática, né? Tá vendo aí, né? Ficou a dica aí. Se você Existe. não tá armazenando correto, você não vai poder reutilizar. E aí já vai ter desperdício, aí já vai dar furo no estoque, já vai dar aquele belo tudo. Na última linha falta dinheiro. É isso. Jennifer, existem certificações? Por exemplo, você falou de armazenamento adequado, de higiene, sei lá, em algum grau. Existem, igual existe ISO, certificações ISO, existem certificações de adequação daquela empresa dentro dos parâmetros ali, das regras, das normas e, enfim. Para vigilância sanitária, não. Segue a mesma regra, né? Tem algumas empresas que usam, por exemplo, uma certificação para o estabelecimento. Aquele ali segue todas as regras, é o tipo A, tipo B, tipo C. Aí vai da empresa. Mas não é oficial. Não, para vigilância sanitária, não. Para vigilância sanitária, todo mundo tem que seguir as regras e estar dentro das normas. Entendido. Então, ela emitindo autorização quer dizer que está certificado ali, que está funcionando, está seguindo as regras. É nessa linha ou não? Não. Porque ele emite o certificado lá, a licença, e na licença ela já está que você pode funcionar. Mas não quer dizer que ele foi lá e verificou e está adequado. Né? E o que acontece? Às vezes, tem estabelecimento que faz a maquiagem do estabelecimento para vigilância sanitária. Então, o que eu escuto muito dos fiscais? Não adianta você fazer a limpeza, você armazenar, você organizar tudo quando a fiscalização vai lá. Você tem que fazer isso todos os dias. Tem que ser a mesma coisa todos os dias. Como é que você sabe quando a fiscalização vai? Pra deixar arrumado? Não tem como saber. Denúncia, ele vai por denúncia. Mas, normalmente, o que acontece? Ele recebe uma denúncia, ele vai até o estabelecimento, aí ele verifica. A denúncia é procedente? Não é. Ela é procedente? Ele dá um prazo para você cumprir as exigências. E aí ele vai voltar. Então, aí quando ele volta, tá tudo 100%. É o que eles falam. Mas tem que continuar e tem que manter do jeito que ele pediu. Não adianta você vai lá, faz tudo, deixa 100% para a vigilância sanitária vir para regularizar seu estabelecimento. E aí 2 dias depois volta tudo ao que era antes. Entendi. Então o negócio é regularidade. Tem que estar sempre organizado para não ter problema. Se vira recorrente, a multa não é muito agradável, né? Tem até interdição de estabelecimento. Eu já vi estabelecimento que recebeu uma interdição de 45 dias.
O estabelecimento teve que mudar tudo, ele teve que fazer uma reforma. Então, assim, além do prejuízo de não abrir, ainda tem um prejuízo, porque ele vai ter que continuar pagando funcionário, né? O nome da empresa, que a Vigilância Sanitária interditou 45 dias, então é um prejuízo muito grande. Agora deixa eu te perguntar, ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. O estabelecimento igual um atacado, ele tem que ter uma empresa igual vocês? Igual eu falei, se ele tiver um refeitório que ele fornece alimentos para os manipuladores, para os funcionários, ele tem que ter nutrição. A nutricionista ali dentro. Mas é porque ele manipula o alimento, por exemplo. Tem a parte do açougue, tem a parte da padaria, tem todo esse Aí tem um parte. RT. Aí tem um Vai RT. responder por ele. Não, acho que parei. É que ele tá perguntando, tipo assim, não da parte dos colaboradores. Pensa, sei lá, no dia a dia, Superadega, açaí, sei lá. Tem a parte ali de açougue, que não é mais açougue, né? Agora você compra tudo embalado a vácuo. Para esses modelos de negócio, precisa de um Tem nutricionista que ter ali? um nutricionista. Entendi. Um responsável. Entendi. Então, o pessoal aí que tem um pequeno mercadinho aí, tem essa parada, Não, cuidado. mas eu acho que o pequeno mercadinho mais ainda, porque no pequeno mercadinho ainda tem açougue. Não, açougue, padaria. Nos tudo grandes tem, não né? tem, né? Hoje em dia, 90% dos mercados, eles têm a produção. Então, eles produzem torta, por exemplo. Tem mercados que nós acompanhamos. Ele tem ali, produz as tortas, produz os pães, salgados. Ele também está dentro das regras. Então, se ele terceiriza, não precisa ter. Mas se ele produz, tem que ter. Ele assim, terceiriza? É, tipo assim, o mercadinho lá, ele compra o pão lá da padaria de fulano de tal e só revende lá. Então não precisa ter, né? Ele tem, igual eu expliquei, um responsável Sabe, eu que tenho. tem a capacitação em boas práticas de manipulação. Ele Aqui tem não, que ter. não precisa ser um nutricionista, ele Não. precisa só O responsável ter uma Você vai certificação responder, de exatamente. boas práticas. Que vai responder. Entendi. Só que o que acontece? Eles preferem contratar um nutricionista porque, além de estar ali dentro, orientando, tem algum problema com a vigilância sanitária, a gente consegue ir lá, resolver, fazer a defesa, orientar o que está errado, o que precisa fazer as adequações. A gente estuda a legislação. Entendi. Tem uma notícia pra dar pra vocês dois. O quê? Sabe aquele menino que bate, a gente Já, não cara? segura? Tá doido, hein? A Jennifer trouxe ele veio veloz. Veloz, né? O tempo. Ele Jennifer, passava. a gente já tá meio que encaminhando pro final. Conta pra gente aí quais são os próximos passos da Nutrícia. Conta pra gente aí o que você tem em mente pros próximos anos aí com a Nutrícia. Eu quero expandir para outros estados. A intenção é essa. E também a questão de cursos, né? Igual falou, é educação. Então, eu já estou começando a pensar na questão de dar curso nessas áreas, né? De treinar os nutricionistas para trabalhar nessa área. Você vai virar realmente uma escola de nutrição para nutricionistas. Até que pra quem caiu no negócio, ela gostou do negócio, né? É, quem caiu de paraquedas. Mas, e é o que eu falo, é paixão. Quando você faz aquilo que você gosta, você tem vontade de trabalhar todos os dias, né? De levantar e falar assim, vamos lá. Não Pô. tem empecilho. Entendi. Bacana. Vamos pro nosso bate-bola, mano? Vamos, Jennifer, a gente vai fazer umas perguntas agora, você só responde. Não precisa nem pensar. Tipo, você tem 2 segundos pra responder. Jennifer, é o seguinte, esse negócio que a gente tá fazendo aqui vai ficar gravado aí na internet. E, sei lá, daqui 20, 30 anos, um nutricionista que segue você de alguma forma pode estar vendo isso aqui, ou o cara que se formou pode entrar nesse podcast e ver isso aqui. Qual que seria a frase que você deixaria estampada no outdoor digital, ou a gente fazer uma camiseta dessa frase aí, com essa frase? É o que eu sempre falo. Não é sorte. É dedicação. É Isso aí. dedicação. Tem que Tá ter vendo? dedicação. Eu achei que ela ia falar que era visita surpresa. Não. Não é Boa, sorte, é gostei. dedicação com visita surpresa, tá ligado? Você sabe que a Jennifer agora ela tá adquirindo o hábito da leitura, né? Esse dia ela mandou uma mensagem lá. Falei, ei, me indica um livro aí. Jennifer, indica um livro pra galera, vai. O último que eu li. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E eu estou levando esse livro. Eu até ganhei no sorteio da fraternidade, assim. Eu já sorteei para as minhas funcionárias, né, para o meu time. E eu tô levando ele em todos os treinamentos que eu vou fazer. Eu sempre levo uma frase dele, porque me ajudou muito. Tá, ó. O bicho tinha que pagar na dei o carro, né? Eu não é? Tem que pagar a royalties. Vou ligar pra ele e pedir um royalties, porque Não, mas é o seguinte. tá na exclusiva. Esse livro tá lá na nossa playlist exclusiva de livros
Jennifer, o livro tá lá, você já tem o livro físico, você pode escutar agora no seu carro. Você botar no Spotify, procurar lá, Fala Fraterno, lista de livros, tem o audiolivro lá. Então você para rever, ou que você estiver indo pro seu treinamento, você pode escutar lá, que ele vai estar lá. Vamos fazer melhor. O link da playlist tá aí, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo. E é só você clicar. Só clicar nele. E agora é o seguinte, Jennifer. Quando você sai de casa, eu sei que tem dia que a gente sai na disciplina, tá ligado? Vai levar as crianças na escola, na raça e tal, acorda... Na força do amor. Qual que é o que você escuta no carro? Qual que é o tipo de música que você escuta pra dar uma animada e tal, sair de casa? Sinceramente, todos os dias, louvor. Porque eu já levanto e eu sempre levo isso comigo. E falo pra todo mundo, é a questão da gratidão por tudo, né? Então, eu venho de uma família, fui criada só pelo meu pai. Então, chegar onde eu cheguei hoje, né? E tem muita coisa ainda por vir, pra mim é muito Deus. Então, eu tenho na minha vida que o meu propósito, sempre Deus tá à frente dele. Então, até meus filhos já sabem, mãe, cadê a música de Deus? Né? Então, no meu carro, na hora que eu entro, sempre lá um louvor. Então, qual que é um aí que você vai deixar aí a dica aí pra gente botar na playlist? Bênçãos, que é muito bom, que é bênçãos que não tem fim. Então, assim, De quem? Você sabe o nome do cantor? Não, É cantor ou cantor? é cantora. Depois você fala pra Depois gente. eu passo pra Não, vocês. beleza. Ó, essa música que a Jennifer acabou de falar, esse louvor, vai estar lá na nossa playlist. E outra dica que também pra você, na nossa playlist lá não tem só músicas do mundo, assim que a gente fala, mas também tem louvor, tem música católica, evangélica. É diversificado, porque quem vem aqui deixar dica é os empresários que estão aqui com a gente. Tá aqui embaixo, na descrição. Clica lá, Fala Fraterno, a playlist de músicas lá, deve ter mais de 100, 200 músicas lá pra você escutar. É isso. Jennifer, conta pra gente o quanto estar em uma rede de empresários faz diferença na sua vida hoje. Quanto Muito. te ajuda, o que não te ajuda, o que agregou, o que não agregou. Fica à Hoje eu vontade. tenho tempo. Ó, né? Eu acho que tempo de qualidade é uma coisa que eu não tinha antes. Quando eu entrei para o grupo de empresários, eu comecei a entender que eu precisava delegar. Eu não consigo fazer tudo sozinha, né? Porque a gente tem aquela mania de achar que só você consegue fazer com perfeição. Então, eu aprendi a delegar. Hoje eu tenho uma supervisora operacional, que ela consegue resolver. Eu tenho financeira, eu tenho RH. Então, hoje eu tenho tempo de qualidade. Eu consigo fazer outras coisas. Eu consigo ter mais tempo para os meus filhos. Eu consigo ir para o CrossFit. Aí, Que eu, ó. antigamente eu não tinha. ela treina pra Liga da tá Justiça treinando, vai estar na também. Liga da Justiça, papai. A joia, Jennifer. É isso, meu Não, filho. não, não, não. Não, calma, velho. Ah, Eu ia tá. falar que se você quer ter tempo igual a Jennifer aí, mano, ó, começar a ir levar os filhos pra escola, trabalhar, mais tranquilo, até fazer um crossfit, cara. Tá aqui ó, o link aqui, ó. Tá aqui, ó, na descrição. Fraternidade MBAR, nós temos uma cadeira no conselho pra você, pra tentar te ajudar no seu network, te ajudar como empresário, te ajudar como empresa e a gente vai crescendo aos poucos aqui juntos. É isso, achei que você ia acabar. Não, pô, ainda tem pergunta Ainda ainda, me deu filho. uma Eu acabar, palpitação aqui. não. Gente, agora é o seguinte. É uma pessoa que você vai prestar uma homenagem pra ela, uma pessoa que é referência pra você, uma pessoa que você modela. Pode ser alguém do seu círculo social, pode ser alguém na internet, alguém que pra você é uma referência. Ó, se for pai e mãe, a gente chora, viu? Ah, então vocês vão chorar. Então, minha referência é meu pai. Porque, assim, quando eu nasci, meu pai tinha 16 anos. Meu pai tinha 16 anos, minha mãe 14. Então, muito jovens, né? E quando eu tinha 5 anos, meu irmão 9 meses, meus pais se separaram. Meu pai pegou a nossa guarda. Então, meu pai que criou eu e meu irmão. E todo mundo achava que a gente não ia dar certo na vida, que não ia crescer. E estamos aí hoje para mostrar que não. Né? Então, meu pai é meu exemplo de vida. Todo mundo fala, meu pai não faz isso. Não, meu pai fez tudo, a vida toda, né? E eu sou o que eu sou hoje, eu devo tudo a ele. Que sempre esteve ali. E meu pai sempre falava assim pra mim, filha, estuda, que a única coisa que você vai levar dessa vida é o conhecimento que você adquirir. Então, foi por ele que hoje eu sou formada, né? Que hoje eu corro atrás, que eu vou atrás dos meus objetivos. E é muito bacana escutar meu pai todos os dias falar que tem orgulho. Qual que é o nome do seu Como é pai, o nome velho? dele? William Vaz, meu pai. Ô, seu William, muito vendo? obrigado aí por botar a Jennifer aqui no nosso caminho na fraternidade aí. Um abraço pro parabéns, senhor. né, cara? É. E parabéns. Ver que um pai tocar um rolê desse sozinho é Não, puxado. e além de paizão, é um avôzão também. Aí, É, isso aí. isso. Me indica 2 pessoas pra sentar aqui nessa cadeirinha aqui pra trocar essa ideia com a gente.
Na fraternidade? Não. Não, tanto faz. Do seu ciclo Do agora. seu ciclo. Tá. Eu vou te indicar a Renata Bianglo, que é advogada, né? Ela é advogada da Nutrícia. E vou indicar também o Gabriel, que é dono do Favo Restaurante. Legal. Depois a gente vai Depois pegar a o gente contato. pega o e vamos falar contato com e ele. vamos chamar ele. Beleza? É isso, né? Agora é o seguinte, onde a gente acha você, onde a gente acha a Nutrícia. Se alguém que tá vendo isso aqui, esse episódio, é dono de restaurante ou dono de fabricação, quiser falar com você para entender um pouquinho mais, melhorar os processos internos lá e melhorar a segurança alimentar, como é que faz? Instagram da Nutrícia, Nutrícia DF. Lá tem o link, né, do telefone da Nutrícia, é só entrar em contato. Esse cliente mesmo que entrou em contato comigo ontem, um cliente novo, foi através do Instagram. É Olha isso o aí. poder das redes sociais A aí, rede ó. social tá aí, mano. E você que não acessou a rede social, acesse, meu filho. É isso. Acabamos? Acabamos, papai. Recados É. finais. Manda. Deixa o like, meu filho. Deixa o like, coraçãozinho. Playlists estão aqui embaixo. Playlist de livro, playlist de música. Acesse o nosso conteúdo aí no YouTube, tá certo? Na rede vizinha também tá lá. E é o seguinte, Giuseppe Bandeira no Instagram, Hernani Neto e o seu? Jennifer Vaz. Jennifer Vaz. Velho. Estúdio L2B. É isso aí. Tamo junto, é só o começo. Jennifer, obrigado. Obrigada a você. Foi muito agregador aí. Eu tenho certeza que clareou a mente de muita gente. Às vezes o empresário que está pensando em começar ali um comércio no ramo de alimentação, ele já vai olhar com outro olhar, né? Ele já vai ter uma visão mais, opa, não é só abrir e funcionar, tem regra. Então, obrigado por destinar um pouquinho do seu tempo e conhecimento aí pra galera, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. É isso, minha querida. Muito obrigado. Satisfação em tê-lo aqui de novo e você é de casa. Fraterno fortalece fraterno. Senhoras e senhores, mais um episódio entregue. Valeu e até quarta-feira que vem. Boa noite. Valeu!